Olá, gente! Boa noite! Que Deus abençoe grandemente a noite de vocês. Estamos aqui com mais um Pod Amarelo sobre a minha apresentação. Vou fazer minha auto-apresentação, tá, gente? Para aqueles que de algum motivo não podem nos ver, mas podem nos ouvir. Eu sou o Vini Brasil, sou negro da pele não retinta, sou careca, estou com uma camisa rosa, com cordão de girassol, com símbolo de doenças. Meu Deus, fugiu da mente, perdão. Camisa rosa, calça preta e tênis marrom. Que Deus abençoe grandemente. Aliás, desculpa, voltando, doenças ocultas, tá? Que de alguma forma, assim, pessoal que não tem nenhuma aparência física, mas isso daqui é uma forma de identificar o autismo ou qualquer outro tipo de transtorno, como TDAH, enfim. E é isso. Que Deus abençoe grandemente a noite de vocês. E hoje eu estou aqui com a Ana Cortez. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite para todos. Eu sou a Ana Cortez, né? Como ele acabou de me apresentar. Eu sou consultora de imagem e estilo, sou professora. E eu vim aqui hoje para a gente bater um papo. Ana, vamos lá. Vamos contar um pouquinho sobre sua vida. Quem é a Ana? Bom, eu sou uma sonhadora, né? Eu vim para esse mundo realmente para fazer a diferença. Né? Pelo menos no meio que a gente convive, não dá pra gente mudar o mundo, mas pelo menos a parte que a gente convive ali, a gente faz sim a diferença. Eu sou essa pessoa. Ai, que legal. E Ana, me conta um pouquinho, você é consultora de imagem, né? Exatamente. O que seria consultoria de imagem? Explica pra gente. É muito legal assim falar sobre isto, porque quando as pessoas falam em consultoria de imagem, estilo, né? As pessoas só pensam em moda, voltado para moda. Só que, na verdade, é conhecer o indivíduo, né? A mensagem que você quer passar. Porque, muitas das vezes, você está passando uma imagem que você não quer passar. Só por causa da roupa. Porque, normalmente, só quando você chega num lugar, antes de você falar com alguém, o primeiro momento que vai chamar a atenção é como você está vestido. Porque também é uma forma de você se comunicar. E eu gosto de trabalhar nesse sentido. Trabalhar com o que você quer comunicar. Tá, então no caso, só pra gente explicar um pouquinho, então no caso, aquela forma padrão que eu cheguei a assistir uma palestra sua, sim, aquela forma padrão, por exemplo, de um advogado, que é aquela coisa mais formal, o preto, né, o preto básico, então eu posso também dar uma modificada nisso, trazer um pouco de cor, inclusive, dentro do seu trabalho, você faz isso então no caso? Sim, porque depende muito, porque assim, né, a área do direito, né, da advocacia, né, da área jurídica, no modo geral, ainda é uma área bem limitada, né? Que você realmente tem a vestimenta adequada. Mas dá sim para você poder usar um pouquinho de cor, às vezes, num sapato, num acessório, entendeu? Então dá para você trazer um pouquinho, sim, gourmetizar um pouquinho mais aquela rigidez, aquela seriedade, né? E às vezes, realmente, o advogado, ele quer passar credibilidade. Então, se você está muito colorido, por exemplo, você está mais criativo. As cores também, quando você estuda a psicologia das cores também, que eu também sou colorista, você também quer comunicar, como você quer comunicar para aquela pessoa. Então, às vezes, o advogado, ele pensa numa cor preta justamente para ser algo mais rígido, mais clássico. Sim, que de repente também para não ficar uma coisa tão... para dar um pouco mais de credibilidade, basicamente, né? Assim. Bom, vamos lá. Você é professora de educação especial, né? Que inclusive hoje o nosso tema é o papel fundamental da família na educação especial, parceria escola-família para o sucesso do aluno. Exatamente. Me fale um pouco. Eu pensei nesse tema, eu trabalho com educação especial, é recente, né? Desde 2020. E conversando na escola, né, com muitas professoras, muitos pais, né, eu também dava aula no técnico de administração, né, então assim, juntando toda essa minha experiência e conversa com colegas que têm mais tempo de magistério que eu comecei a perceber essa necessidade realmente que muitos pais não sabem como lidar com a criança em casa, assim, tem vários tipos de pais, né, vários tipos de família, né. Então, assim, ele não sabe, ele tem aquela dificuldade de compreender como lidar com aquela criança e, às vezes, numa questão até de desespero e para ter um respiro, que eu entendo também esse lado, deixa aquela criança na escola, acha que ele tem que ficar 7 horas lá na escola, o horário, o período inteiro, né, que é justamente para ele ter um respiro, né, e não dá uma sequência àquele trabalho do professor, né, e o trabalho com a criança, né, nós como professores, aquele trabalho com aquela criança, ele vai além da escola, né, ele também vai um trabalho também para casa, para ele ter autonomia, porque a gente busca o quê? Que a criança ela tem uma vida
normal, como qualquer ser humano. Tá, mas agora vamos tentar puxar para uma linha mais do início, né? Do processo. Claro. Por exemplo, quando vê uma criança, ou chega uma criança para você que é neuroatípica de alguma forma, pela questão de comportamento, tal, como que seria a conduta da escola? Tá, no primeiro momento é assim. Eu sou professora, né? Eu não trabalho na direção, nunca trabalhei na direção, na coordenação, nunca trabalhei nessa área, tá? Mas assim, enquanto professora, a gente não pode laudar, né? A gente não tem capacidade técnicas para poder laudar um aluno, né? Quem vai fazer isso, é claro, vai ser toda uma equipe que vai para poder laudar um aluno, né? Normalmente ele passa por um psicólogo, né? Para ele poder ver um neuro, para ele poder identificar. Não, mas eu comento, por exemplo, você no primeiro momento, que você é uma professora, eu falo que você agora é uma professora de educação especial. Sim. Mas você, como núcleo professora, vem um aluno que chegou recentemente na escola. E de alguma forma, algum comportamento daquele aluno, às vezes, por exemplo, a dificuldade cognitiva para entender aquela matéria, aquela situação, coisas no detalhe, como linha de comportamento e tal. Como que seria você, professora? Qual que seria o seu direcionamento para os próximos passos que a gente... Entendi. Tá. Assim, realmente assim, a pergunta que você está me fazendo é bem específica, né, para mim. Isso. Né? Eu na sala de aula, né, que eu dava, eu também sou professora de sala de aula, né, eu dava aula no técnico, não só com educação professora especial, regular, no caso, regular, né? Ensino regular. Tá. E como eu trabalhava com a minha sala de aula, eu identifico no aluno. Você vai observando sinais, né? De que a gente estuda, cada aluno tem uma necessidade especial, e isso é fato. Independente dele ter laudo ou não, independente dele ter alguma patologia ou não, cada aluno, assim, os desiguais têm que ser tratados de forma desiguais. Então, o que eu identifico naquele aluno? Eu vou vendo a dificuldade dele, normalmente eu faço uma sondagem com ele, com relação à leitura, e a leitura, ela vai além do você ler um texto, uma frase, né? Você observar uma imagem, se ele tem facilidade de observar, né? De te contar uma história, você vai observando assim. É todo um processo de observação daquele aluno. Aí você faz depois uma sondagem com ele. Feita esta sondagem, aí você não vai dar um laudo, é claro. Aí o que você vai chegar? Normalmente o professor tem que fazer o quê? Um relatório para a direção. Na escola que eu trabalho, a diretora lá, ela é psicopedagoga. Então, normalmente, ela dá uma olhada, ela chama os pais e ela conversa para orientar esses pais. Que legal. Então, acaba sendo um trabalho mais direcionado, no caso. Sim, só que a gente tem que tomar muito cuidado, Vini, porque, assim, normalmente o que eu faço, tá? O que eu fazia no técnico, eu chamava esses pais para conversar, só que aquele pai, às vezes, eu vou sondando aquele pai, porque você tem que ter muito cuidado. É que nem quando tem aquela criança que é muito bagunceira, muito levada, e com o tempo de magistério você vai observando que, dependendo do pai, você vai abordar de uma forma diferente. Porque, às vezes, aquela criança... ela vai sofrer sanções em casa, penas em casa, que não vale a pena porque, por exemplo, porque às vezes ele fez uma coisa que você poderia corrigir na sala de aula. Sim. Então, assim, quando você chama esse pai, é uma responsabilidade muito grande, porque às vezes aquele pai ele não está preparado. Aquela Sim. mãe não está preparada para poder ouvir que o filho dela tem necessidades especiais. Sim. Que, de certa forma, bem entre aspas, ele é diferente de outras crianças. Né? Que ele tem necessidades especiais, necessidade diferente. Então, é todo um processo. Porque a gente, por exemplo, eu como pai atípico, né? Inclusive, acho que a galera toda já conhece o meu filhote, o Donzinho. A gente, quando tem um filho, a gente prospecta muita coisa como pai. Sim. Então, assim, a gente pensa numa imensidão de coisas. Filho vai crescer, vai estudar, trabalhar, tudo tal. Eu não tô falando que o neuro atípico não vai fazer, de forma alguma. Mas é normal. Ele pode ter algumas limitações. Dentro daquela caixinha, né? Crescer, ter um relacionamento, ter filhos e tal. Então a gente, depois quando chega o laudo, o mundo meio que acaba, né? A gente entra naquele processo do luto. Tipo, e agora? O que a gente faz? Né? Qual que é o próximo passo? E é legal quando tem, por exemplo, uma equipe dentro da escola que fala assim, não, vem cá. Vamos te explicar melhor, esse é o direcionamento. Então é legal mesmo quando você comentou que mesmo vindo a linha da direção, da coordenação da escola, vem de uma forma bem sutil, para que não crie tanto impacto. Isso é importante. Sim, você tem que ter o cuidado, né? Porque para mim é muito fácil, pra gente, né, professores, educadores,
Tem professores lá, por exemplo, que não estão preparados, que tá lá convivendo diariamente e não tá preparados. Imagina aquele pai, aquela mãe que também não estão preparados, sabe? Que não está no contexto ali escolar, né? Que não faz ideia do que é uma criança com necessidades especiais, né? Então, assim, e também outra coisa, muitos pais têm aquele receio porque ainda há sim muito preconceito, né? Acha que todas as crianças não vão ter uma vida normal, que muitas crianças, como se estivessem condenados, sabe? Que não vão fazer nada, que não vão ser nada. E é completamente diferente. Sim, ao contrário. Quanto mais cedo você buscar ajuda, tratamento, melhor ainda vai ser para o desenvolvimento do seu filho. Então, assim, não sejam omissos. Não sejam omissos, porque você pode mudar a história do seu filho. Sim, com certeza. A gente tem grandes exemplos aí. Steve Jobs, como, por exemplo, Albert Einstein, entendeu? Grandes nomes que são autistas, né? Eram autistas. Então, assim, a gente falou assim, nossa, grandes gênios, né, que nós tivemos e autistas. E a gente fala assim, não, realmente a realidade é outra, né? E qual que é a função hoje da educação especial? A função da educação especial hoje é justamente para esses alunos, como eu falei para você, de uma forma assim, não só pedagógica, porque muitas pessoas acham que o aluno tem que ir lá, seguir o currículo paulista, fazer as atividades e ponto final. E não é só isso. Ele tem que seguir, sim, o currículo, atendendo as necessidades dele. Esse currículo tem que ser adaptado para ele, voltado para as necessidades dele. Só que, assim, esse adaptado não é atividade bobinha. É atividade o quê? Você tem que oportunizar esse aluno. Por exemplo, eu em sala de aula, eu sou professora auxiliar, né? Eu não sou cuidadora, eu sou professora auxiliar. Eu, como professora auxiliar lá com o meu aluno, o que eu faço? Eu vejo a aula daquele professor, porque, assim, eu não tenho todas as habilidades que os professores dão aula. Tem aula, sim, que eu tenho que prestar atenção na aula, eu tenho que entender o conteúdo para poder passar para ele. Por exemplo, na época que eu me formei no ensino médio, não tinha filosofia. Hoje o currículo oferece. Então, assim, pois eu me formei lá no começo dos anos 2000, no ensino médio, né? Tive na faculdade. Mas, assim, você tem que o quê? Compreender e trazer para aquela criança de uma forma que ele possa compreender. Eu tenho que oportunizar ele. Sim, não infantilizar aquela criança. Eu acho que eu fugi? Não, claro que não, imagina. Não infantilizar, oportunizar. O meu aluno, por exemplo, ele tem dificuldade em matemática, né? Mas, poxa, por exemplo, esse bimestre, ele conseguiu fazer atividade de geometria. Ele está fazendo geometria. Lógico, com a minha mediação, sempre com a minha mediação, a minha instrução, porque eu também tenho que buscar instrução, porque assim, a gente também não pode ficar estagnado e achar que a gente sabe tudo. Não, claro, e seu papel, na verdade, como auxiliar, você tem que, na verdade, aprender tanto quanto o aluno, até mais, porque você tem que, né, tentar de alguma forma entender a matéria, processar ela, meio que destrinchar ela, para depois repassar. Porque não é filtrar. Filtrar, exatamente. Então você acaba desfragmentando aquela base teórica da matéria para que possa, de alguma forma mais sutil, passar o mesmo conteúdo, né, para a criança. De uma forma que ele compreenda. Isso. Então é esse o trabalho, sim. E além disso, eu chamo muito os pais, né? Eu chamo os pais para que eles vejam o meu trabalho, para que eles entendam. Porque eles estão fora daquele contexto ali. Né, para eles entenderem meu trabalho, eu mostro meu portfólio, é muito importante. O meu portfólio, a evolução do filho dele, cada evolução da criança. A gente fala criança, né, mas pode não ser só criança, né, adolescente. Na verdade, são eternas crianças. Exatamente. Né, é o hábito de falar criança, mas assim, a gente tem que estar passando para os pais exatamente para ele poder também compreender, porque muitos pais não compreendem. E você tem que ver, sim, você tem que se apropriar do que está acontecendo com o seu filho. Entendeu? Independente da patologia que aquela criança tem, da necessidade que aquela criança tem. Você tem que estar acompanhando, olhar, filho, você perguntar. Tem muitos pais que não perguntam, Vini. Sabe, se o filho fez... filho, você fez atividade hoje? Você tem que perguntar, como foi seu dia hoje? O que você aprendeu hoje de diferente? O que você fez? Eu acho também isso bem legal. Não, isso que você comentou é importante, de ter sim o envolvimento da parte da família. A família também saber. Uma coisa que eu tenho esse hábito, nós temos esse hábito dentro de casa, é sempre quando eu pego meu filho na porta da escola, pergunta como foi o dia dele, qual que foi as atividades, se ele se alimentou bem, se ele tomou o suquinho, se ele tomou água. Por que é importante? Porque a gente, às vezes... tem que entender que não é só a escola. A gente tem que entender que é os dois lados. Nós somos 50%, a escola 50%, porque a gente cria o ser humano. A escola está ali como
como a linha de alicerce para que nossos filhos possam crescer e ser um doutor, um médico ou tal, ter esse direcionamento. Mas a gente, em casa, a gente está tratando o ser humano. Então, assim, a gente tem que realmente saber todos os detalhes da linha de criação, como que foi na escola, como que não foi, porque nós temos que estar ali dentro do núcleo, juntamente, né, com o núcleo escolar, que também a família também faz parte da equipe disciplinar. Sim. Só assim a gente vai ter uma melhora com os nossos filhos. Sim, assim, na verdade, assim, uma evolução realmente, né? Porque, assim, se você não tiver alinhado, todo mundo ali falando a mesma linha, todo mundo naquele mesmo propósito, não adianta só eu como professora, que fico com o meu aluno 7 aulas por dia, 7 aulas por dia, achar que só o meu trabalho vai influenciar. É claro que o processo vai ser muito mais lento. Então, assim, se eu tenho o meu trabalho, você dá continuidade na sua casa, né? Poxa, para aquela criança, além de terapias com os profissionais, como eu falei, a gente na escola, a gente é limitado, né? A gente é limitado de recursos, de várias coisas. Então, assim, além das terapias também, do acompanhamento por terapias, psicopedagogo, neuro, nutricionista, é extremamente importante, gente. Não é besteira, não é bobeira. É porque as pessoas também têm que entender que uma coisa que a gente fala muito no nosso programa é que terapia ou a professora de educação especial, eles não estão brincando. A sala de né? recurso. Porque a gente pensa que vai levar os nossos filhos para terapia, para TO, para fono, vai ver aquele monte de brinquedos. Pô, tô tirando meu tempo para trazer meu filho para brincar. E não é assim. É uma forma de interação. As técnicas, inclusive sobre isso. Quais são as técnicas que você aplica dentro do seu ambiente? Nossa, são várias. Eu vou falar só algumas. Sim. Recente, inclusive, né? O meu aluno, por exemplo, ele gosta muito de tecnologia. Então, normalmente, o que eu trago para ele, para poder estimular ele na alfabetização, né, com relação a cálculos de matemática, por exemplo. O ano passado, eu levei anos para poder ele conseguir deslanchar a matemática. E realmente, assim, eu tô sentindo que ele tá indo. Mas como foi isso? Foi todo o processo. Além das atividades adaptadas que eu te falei, eu trouxe o quê? Eu baixei aplicativos, tá? A gente pode usar, sim, jogos no aplicativo do celular, no caso, para ele poder fazer aquele tipo de jogos pedagógicos voltado para crianças, né? Outra coisa também, a gente também tem vários tipos de jogos lúdicos, me fugiu o nome agora, mas jogos lúdicos que você pode, na escola tem, por exemplo, onde eu trabalho, tem vários tipos de jogos que você pode trazer para aquela criança também poder praticar, porque ela vai trabalhar várias habilidades. Recentemente eu levei para a sala aquele brinquedo que você coloca as peças, agora me deu esqueci o nome do brinquedo, que aquele você coloca que várias peças tamanhos. que você monta, não de vários tamanhos, que você monta tipo um edifício. Tá, de madeira e tal, simples, super simples. Eu falei, vou levar essa atividade para a sala. Olha só que interessante. Levei para a sala para ele o quê? Para trabalhar várias coisas. Eu vou trabalhar com ele o quê? O raciocínio, a paciência. Olha só, é só um jogo. A paciência. Eu pedi pra ele o quê? A motora, né? Porque a intenção de pegar a peça e colocar lá em cima, né? Motora. Então, assim, ele não tava brincando sozinho, ele tava brincando... Aí, o que aconteceu? Nisso que eu peguei pra brincar com ele, todo mundo da sala já quis participar. Então, você percebe que, além desta inclusão, é você o que também permitir que outras pessoas participem. Né? A educação especial e a inclusão, elas estão ali, ó, uma do lado da outra. Aquelas crianças também quiseram participar daquela atividade. Então, quando eu comecei a ver, estava todo mundo voltado para aquela atividade, muitas atividades que eu levo. Por exemplo, na aula de matemática. Olha que aula de geometria que eu te falei. Uma coisa assim, é muita coisa assim, Vini, que você vai sentindo na hora ali. Como professor, você vai observando aquele cenário, aí você vai tendo uma ideia na hora. Que nem a professora da aula de geometria, e você tem lá as réguas que ela usa. Não sei o nome técnico das réguas. Tá. Tem as réguas que ela usa para aula de geometria. Certo. Pô, eu comprei um kit daquele, levei. Aí comprei um kit de formas geométricas. Que legal. Comprei. E aí levei uma fita. Como eu sou designer de moda, eu comprei uma fita. Eu tenho uma fita métrica e levei. Aí eu falei assim, poxa, vamos medir aqui a mesa? Eu queria que você medisse a mesa. Pra poder explicar pra ele o quê? Também sobre profundidade, né? Sobre altura. Entrei no site da Casas Bahia ou de alguma outra loja. Que legal, pra ter uma ideia. O porquê daquilo, né? Por exemplo, como é que você vai saber que essa porta aqui é maior do que essa mesa? Aí eu dando exemplos assim pra ele, né? Que legal. Né? Pra ele poder o quê? Eu quero trabalhar o quê?
a imaginação dele é a criatividade. Muito legal. E a gente tá falando de crianças, que eu digo, né? Adolescentes de qual idade? De qual idade a qual idade que você trabalha? Eu trabalho no estado, né? Então, no estado, normalmente são crianças de 11, né, a 17, 18 anos. Ah, tá. Legal, legal. E quais são os maiores desafios que hoje um professor de educação especial tem? Olha, o maior desafio realmente é que, assim, existe a legislação, tá? Que é muito bonito, tudo muito incrível, tá? É aplicar. É aplicar a legislação no dia a dia. Como se dá isso? Às vezes não tem recurso para poder você trabalhar da melhor forma. Por exemplo, com uma prova adaptada para aquela criança, para oportunizar ela, que às vezes não depende de você enquanto professor, uma plataforma que não vem, por exemplo, adaptada para aquela criança. Então, eu acho que isso é um pouco mais difícil. Além da família, que realmente às vezes não quer participar, né, por N motivos, né, não tô aqui para poder... Não, imagina. A gente não tá aqui para poder apontar o dedo para ninguém, né, Claro, que todo mundo deve claro. ter os seus motivos. Claro. E também isso é muito difícil, porque às vezes eu percebo muito o quê? Nas crianças, Vini, que quando a gente está lá trabalhando durante um ano é uma coisa, quando ele volta das férias, muitas das vezes ele já esqueceu tudo que você trabalhou. Por quê? Porque ele não foi estimulado em casa, né? Também por uma série de motivos, né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto difícil, assim, de trabalhar. Um pouco também, como a gente já até havia comentado no início do nosso programa, também um pouco também fica metade para os pais, metade para os professores também, mas Claro. é aquele fator, os pais também têm que dar continuidade, tentar pelo menos dar continuidade. E sim, no período das férias fica aquele período defasado, né, de atividades escolares e acaba ficando que crianças especiais por si próprias não tem aquele leve esquecimento, né? Não tem. Porque são memórias curtas, Sim, tal, sim, então é muito claro. do dia a dia, né? E dar continuidade a isso depois no período das férias, isso é complicado mesmo, né? É muito complicado. Então, de alguma forma, papais, é legal pegar, por exemplo, levar no parquinho, que a gente sabe que período de férias é um período mais frio, mas tentar pelo menos levar no parquinho para brincar, tentar fazer uma linha de estímulos em casa, como a gente tenta fazer com areinhas artificiais para trabalhar um pouco do sensorial, tampinhas. Vocês mesmo como professores de educação especial, inclusive, vocês podem trazer inclusive ideias Exatamente. para, por exemplo, brinquedinhos, né? Brinquedinhos com tampinha de garrafa, com caixinha de leite, né? Para tentar trabalhar a parte cognitiva e tal. E assim, que é muito importante assim frisar, não deixe tanto os seus filhos em rede celular, em redes, Em telas, em nas celular, computador. Traz ele realmente mais para brincar mesmo com terra, para brincar mesmo com brinquedos lúdicos, para forçar a criatividade dele, né? Que tem muitas, gente, vocês não têm ideia do quanto o filho de vocês são capazes. Eles são capazes de coisa que vocês nem imaginam. E às vezes, por falta de conhecimento, a gente não oportuniza essas crianças, entendeu? A evoluir cada vez mais. Meu filho adora música, então em casa, por exemplo, ele tem o teclado musical dele, ele tem o profissional mesmo que é do meu pai, inclusive ele adora ficar no teclado, então assim, ele destrincha mesmo. Ele já tá começando a tocar algumas musiquinhas, gente, com 4 anos. Então assim, ele já começou a tocar algumas musiquinhas, então assim, é até bonitinho ver. Eu imagino. Por exemplo, tem uns aplicativos no celular que mostram a musiquinha, aí ele vai tentar reproduzir de alguma forma. E hoje ele está tentando reproduzir a mesma coisa no teclado. Então, assim, então, assim, é incrível. E quais seriam, por exemplo, as ferramentas e tecnologias assistentivas mais úteis para apoiar a aprendizagem dos alunos com deficiência? Olha, depende muito de cada criança, né? Porque cada uma... É complicado você citar, porque cada uma está no seu processo. Tá, vamos citar hoje mais consolidado a questão da criança com TEA, no caso. Tá, olha só, eu acho interessante assim, você vai avaliar essa criança, tá? Você até mesmo comentou, acho... só pra gente reforçar, sim. Você até comentou que você trabalha com aplicativos, né? Sim. Eu acho interessante, pode falar depois? Não, pode, fica à vontade. Deixa eu ver se tá aqui. Pode pegar aí. Não tá no celular. Enquanto ela vai pegando... Eu vou ficar te devendo. Não, tudo bem. Pode ficar à Não vontade. tá aqui, eu tirei.
Tirei, vou ficar te devendo. Ah, tranquilo. Mas tem o ABC, tem vários tipos de... Assim, mas assim, ele não é voltado para quem tem TEA, DI, não vai estar voltado para isto. Certo. O que é legal? Por um lado, é até legal não dar nomes, assim, para não limitar a criança. Por um lado, é até legal esse lado. O que eu acho legal, assim? Porque, por exemplo, tem alunos que estão em fase de alfabetização, tem outros que não. Então, assim, perguntem pro professor. Perguntem pro professor. E outra coisa, e limitar o tempo também dessa criança na tela. Né? Também que é muito importante. Porque se ele ficar o tempo todo ser estimulado a só ficar na tela, ele vai criar realmente uma dependência. E não é o que a gente quer, dependendo também da idade. Né? Nos anos iniciais, por exemplo, que a gente chama na escola, você tem várias habilidades para trabalhar. É assim, não é fácil, é cansativo, mas educar dá trabalho, gente. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho e assim, mas eu também, vendo também o outro lado, não tirando a sua vertente como profissional, a tecnologia foi muito benéfica para o meu filho no caso. Meu filho, ele sendo TEA, ele tinha algumas questões com cores muito acentuadas. Por exemplo, quando ele via o vermelho e o roxo, parece que ele estava vendo um filme de terror. Então ele tinha os flaps mais acentuados, ele tipo, quase entrava numa crise mesmo. E através da tecnologia, dessas oscilações de cores, tudo tal, ele começou a destrinchar esse medo que ele tinha. E para ele foi muito benéfico, porque tem muitos brinquedos virtuais, né? Não especificamente os jogos, né? Mas assim, tem muitos brinquedos virtuais de montar. Inclusive ele tem um que ele mesmo abaixou. Tem um que ele mesmo abaixou, que é aquele que tem que assimilar sombra com brinquedo, que pega. E a gente sabe que hoje, mesmo que seja, muitos brinquedos são muito caros, né? Dependendo do tipo de condição da família. E o celular ali tá fácil para ter os brinquedos, no caso, virtuais, né? Da mesma forma, para ter um pouco de interação e tal. Então, assim, foi muito benéfico também pro meu filho. Não, ajuda bastante, foi sim. Não tô tirando mérito, realmente, da tecnologia. Sim. Inclusive, a gente está no mundo tecnológico, não tem como fugir disso, né? Eu digo no sentido de não deixar aquela criança só com tecnologia, só com aquilo. Sim. Né? Mostrar para ele que, como na época que nós fomos criança, também a gente era super feliz brincando de várias outras coisas. Né? Trazer para ele também outros tipos de ferramentas que não precisa ser necessariamente jogos caros. Tem muitos jogos, por exemplo, a internet está cheio de opções de jogos que você pode fazer em casa, inclusive com material reciclável, né? Com material que você tem em casa muitas das vezes. Então, assim, às vezes... Não, eu comento assim, por exemplo, eu digo no contexto, porque mesmo que você tenha algumas atividades hoje que inclusive é fácil impressão, dá para imprimir ali na Lan House. Lan House, gente, eu tô copiadora em algum lugar assim, esteja fácil o acesso, né? Mas tem ainda muitos brinquedos específicos. Sim. Principalmente quando se trata do TEA, que ainda tem aquela questão da parte cognitiva, motora, tudo tal, que a gente sabe que são brinquedos específicos que a gente sabe que é um pouco caro, né, em si. E hoje, através da tecnologia, a gente tem esses mesmos recursos, não é a mesma coisa, mas quase esses mesmos recursos, para que ele possa ter essa coisa mais profunda, para saber questões de equilíbrio, né? Em primeiro lugar, assim, né, você vai identificar realmente, né, as necessidades daquela criança, né? Se ele faz algum tratamento, né? Como tá o processo dessa criança, né? Sim. Primeiro lugar. Segundo lugar, você pode o quê? Você pode jogar até lá na pesquisa na internet que você vai achar alguma coisa voltado para aquela criança, né? Por exemplo, que nem se a criança ela faz acompanhamento, né? Lá mesmo na própria instituição, falando da escola, que você tem que dar sequência àquele acompanhamento daquela criança na instituição, da escola, em casa. Também, eles têm várias terapias que eles também fazem, que pode também desenvolver e trazer para casa, né? Muitas daquelas terapias. E perguntar também para aqueles profissionais. Por exemplo, a criança, o TEA, eles têm muita rejeição com comida, com alimentos. Muita né? A maioria dessas crianças, a maioria, inclusive, que nem você falou da cor, inclusive da cor do alimento. Né? Não é só na cor específica de um objeto, não, e sim do alimento. Ele subcategoriza as cores, né? Então, tipo assim, no meu caso, eu tenho um primo que ele come só coisas com cores pastéis. Então, aí eu vou te dar um exemplo. Então come, tipo, miojinho, nada nutricional, mas infelizmente é por conta dessa seletividade alimentar. Mas, por exemplo, come miojinho que tem a cor mais
suavezinha, tipo assim, casquinha de sorvete, tudo coisas dentro da mesma categoria de cores, assim. Então, como fica pra aquela mãe, que no caso é a avó dele que cuida, né? Como fica pra cuidar, né? Tipo assim, como que vai introduzir outros alimentos, sendo que ele tem essa rejeição? Então é complicado. Então, é assim, aí eu vou te falar, ó, que nem tem uma professora lá, tem várias lá, na escola tem várias crianças e tal, vou te falar assim, do exemplo dela. Ela trabalha com uma criança com TEA. O que ela consegue proporcionar para essa criança? Né? O que ela começou a fazer? Ele já está adolescente, o que ela propôs, a técnica que ela propôs, né? Uma colega de trabalho. Ela falou assim, vamos provar tal coisa? Ele, mas eu não gosto. E ele é verbal. Ele falou, não gosto. Ela, o que você acha de você o dia que você quiser provar, eu acho super gostoso. E ela deu característica de como era aquele biscoito que ela tava comendo, né? Aí ele falou, tá bom, qualquer dia eu vou provar. Aí ele foi, vou experimentar. Ele só levava pra escola nugget. Só nugget ele levava pra escola. Hoje, ele tá comendo várias outras coisas. Por quê? Ele se propôs, ele conseguiu, não são todas as crianças que conseguem ter estar nessa fase, né? Que de repente vai chegar o momento dele. E também você oportunizar aquela criança. Tudo bem, filho, você não quer comer? Eu tô te falando, é porque é muito específico, depende muito de cada um, né? Porque não tem uma regra. Você comentou isso, você me ativou uma coisa que muitos pais, eu não digo todos, tá, gente? Mas tem muitos pais que tem muito essa questão, tipo, eu não como. Então, porque não come, o filho acaba sem querer não comendo. Então, tem muitos pais que não gostam de cebola, e isso projeta isso pro filho, e acaba crescendo uma criança que não gosta de cebola. Mas você não come cebola, mas você tem que educar o seu filho a comer cebola. Mas eu não gosto? Não. Mas você tem que educar de alguma forma para que ele possa ter essa preferência alimentar. Porque tem muitos pais que tem isso também, né, Aninha? Então, assim, é interessante também dos pais também dar uma puxadinha também dos alimentos. Como também subcategorizar os autistas que eles não gostam de contato. Então tem alguns que falam assim, meu filho não gosta de contato, vou deixar assim mesmo. Não é assim. Tenta, puxa. Nós temos um exemplo do Mion. O Mion é um grande exemplo disso, né? Que ele puxou o filho para ter o abraço, hoje ele aceita super bem. Mas no início, se ele fosse um pai resistente, ou uma família, né, um núcleo familiar resistente, para ter esse contato, hoje como que seria esse Mion? O filho dele, no caso? É que nem, por exemplo, aquela criança, é bem legal, assim, aquela criança, ela rejeitou, ela vai rejeitar. Digamos assim, você falou do vermelho e do roxo. Digamos que aquela criança não gosta de maçã. O quê? Maçã, o quê? Que cor é maçã? E a uva, né? Não gosta, da uva. O que você vai fazer? Você vai obrigar aquela criança a comer? Claro, o que acontecia, inclusive, com a gente quando a gente era criança. Sim. Pelo menos eu lembro, assim, nos anos 80, eu lembro bem disso. Você não come aquela coisa toda, né? Então, assim... Aquela coisa, né? O que tá no prato tem que comer. Tem que comer, a gente não tinha escolha, né? Então, o que acontece? Poxa, graças a Deus que os tempos evoluíram, sim, né? Claro. A compreensão das pessoas também melhorou. O que uma criança com TEA, por exemplo, o que eu faria, tá? Trabalhando com ele na escola. Ou se fosse meu filho. Tá, ele não gosta de uva, tá, tudo bem, não gosta da cor. O que eu faria? Deixaria num lugar bem longe, mas que ele pudesse ver. Para que todo dia ele passasse ali e lembrasse lembrasse daquele alimento. Aí chegasse cada dia, assim, como eu falei, é trabalhoso. Nossa, é muito. Você vai deixando perto. Aí vai chegar uma hora que você vai deixar tão perto dele que ele vai passar o quê? A não se incomodar mais. Porque tem crianças com TEA que ela se incomoda só de ver ali. Então você vai o quê? Aí ele rejeitou, você vai levar. Mas é assim, é um processo. Até chegar uma hora que de repente ele não vai comer nunca aquela maçã ou aquela uva. Mas de repente ele vai pegar, porque tem criança que nem pega naquele alimento. Não mesmo. Entendeu? Tem criança que nem pega. Não. Mas vai chegar uma hora, de repente, que ela não vai comer. Isso, vamos lembrar que independente de ser autista ou não, sim, qualquer criança claro. tem... Quando não aceita de jeito nenhum. Sim. E depois vai chegar um tempo que aquela criança, de repente, ela não vai comer. Mas ela vai... Filho, veja aqui como é que é a uva. Qual é a diferença da uva pra maçã? Você percebe que a uva ela é em círculo? Como é aqui? E você vai trabalhando com ele outras habilidades, entendeu?
Você vai trabalhando com ele outros estímulos. Fecha o olho. Vamos fechar o olho, de repente. Fecha o olho. Faz uma brincadeira com ele. Eu vou te vendar. O que você acha que é isso? Claro. O famoso brincar com os alimentos, né? Que a gente também tem que tentar trazer, vocês inclusive profissionais podem até explicar um pouco melhor, tentar trazer um pouco de vivências através da brincadeira. Ou então chegar pra ele e falar assim, vamos me ajudar a fazer um suco? O que você acha? Criança adora ajudar na cozinha. Eles acham incrível. Vamos me ajudar a fazer um suco? O que você acha de me ajudar a lavar? Quando você for perceber, ele já tá pegando naquela uva. De repente, o primeiro dia, ele não vai pegar na uva lá pra poder lavar. Eu botei ele lá do seu lado. Pega uma cadeira, coloca ele do seu lado. De repente ele cheirar aquele alimento. Então assim, você pode trabalhar com ele várias habilidades ali dele, vários sentidos você pode trabalhar com ele. E ele não comer necessariamente o alimento, caramba. Não necessariamente ele tem que comer. Poxa, já é um avanço. Sim, pegar o alimento. Pegar o alimento. Cheirar o alimento. Que alimento é esse daqui? Você apontar. Sim. Pô, de repente com uma criança... E às vezes dá aquela coisa do automático, né? Depois de tanto estímulo de brincar com aquele alimento, do nada tá pegando e já tá colocando na boca. Pô, não gosta de um brócolis. Pô, por que não gosta de um brócolis? Vamos lá, vamos tentar estimular. Gente, monta um pratinho enfeitado. Faz uma árvore, né? Faz uma árvore. Filho, filha, ou criança, aluno, vamos montar aqui um pratinho diferente hoje? Que tal você montar o seu prato? Aquele dia, de repente, ele não vai comer. No dia seguinte, ele também não vai comer. Mas deixa ele sentir. Deixa ele experimentar. É o que eu te falo. A criança, ela tem que o quê? Ela tem que ser oportunizada. Meu filho não gosta de tal coisa. Não tô falando que é mentira, tá? Porque eu sei que não gosta. Sim. Meu filho não gosta de tal coisa. E vai ficar a vida inteira assim? Não, de repente, eu tô trazendo pra você essa maçã aqui. A maçã mesmo... sentido orgânico que ela é, a maçã lá, mas uma hora eu posso trazer ela cortada, uma hora, você tá... Descascada, já de uma outra forma. Sabia que dá pra gente fazer de forma diferente? Olha, dá pra gente montar alguma coisa. E vai buscando essa criatividade aí. Dá pra você trabalhar de várias formas, com um alimento só. Sim, com certeza. Tá vendo se eu trouxer aqui uma uva, como fica? Se eu trouxer um kiwi, de repente, como fica? Ou ele gosta, de repente, muito de uma banana. Olha só, sabia que se eu misturar banana com isso, vamos ver como fica. O que você acha? Como eu tô te falando, é lógico que aqui a gente tá falando uma forma muito rápida, né? Pode levar meses você trabalhar assim. E também a gente também tem que entender que são várias formas que o TEA, por exemplo, ele se manifesta. Meu filho, por exemplo, ele tem 4 anos e ele é não verbal. Mas pela linha de comportamentos dele, você acaba tendo que pelo menos deduzir aquilo que ele gosta. Por exemplo, como ele tem um problema muito sério com a questão sensorial, por exemplo, não adianta eu tentar fazer uma papinha e ter pequenos pedaços, entendeu? Porque eu sei que ele vai rejeitar, ele vai ter uma dificuldade para comer. Então, assim, eu não posso forçar também. Então, assim... Isso traumatiza. Exatamente. Então, assim, às vezes a linha técnica, tipo assim, porque tem que fazer... Inclusive, eu tive muito embates, né? Com profissionais que falavam assim, não, Vini, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, tipo assim, era 3, 4, 5 profissionais, cada um falando uma linguagem. Só que aí, gente, eu falei assim, gente, calma, espera um pouquinho. Vamos tentar organizar isso, porque não adianta. Porque cada um vai estar falando uma linguagem. E se eu tento impor um modo de dizer, né? Tento aplicar isso dentro de casa, a criança vai bugar. Porque como que eu vou dividir, por exemplo, TO, fono, nutri, psicopedagoga... enfim, pego 5 especialidades e tento aplicar dentro de casa, não tem como. É bem interessante esse ponto que você tocou agora. Porque isso também pode sobrecarregar a criança. Sim, exatamente. É muito legal. Nossa, é certeiro que você falou agora. Tanto que, como eu trabalho com o mesmo aluno há muito tempo, então assim, a mãe dele, qualquer coisa que ela vai fazer com ele diferente, ela sempre me pergunta. Por exemplo, ela estava muito ansiosa, ela é maravilhosa, ela queria muito aquela pressa para ele ler. Eu falei, calma, a gente está trabalhando nisso. Ele já avançou muito. Olha só, porque assim, você precisa ver, tudo bem, ele não sabe ler ainda um texto, mas ele compreende se você ler um texto para ele. Ele tem compreensão. Tem muitos alunos que leem e nem compreendem o que leu, ele tem compreensão. Você vai mostrar uma imagem para ele, ele consegue falar daquela leitura daquela imagem. Você acha que seu filho não lê?
Então, assim, a gente não pode invalidar aquela criança porque ela não faz o que todos deveriam fazer, naquele moldezinho engessado, sabe? Então, assim, a gente tem que trabalhar com a habilidade que cada um tem. Por exemplo, meu aluno, ele é extremamente inteligente. Ele tem outros tipos de habilidade. E por que não explorar? Que nem eu falei pra mãe dele, poxa, coloca ele de repente para fazer um curso voltado para essa área da tecnologia. Que ele sabe. Poxa, ele mexe nos aplicativos, por exemplo, para poder entrar para aula, melhor do que eu. Eu fico com... Ele não tem nem paciência comigo, tem hora. Ele não tem nem paciência comigo. Então, assim, aí ela queria... Tipo, tá sabendo até mais. Muito mais. Aí ela... Porque ele nasceu com a tecnologia, né? A gente não, mas Não. ele nasceu. Só pra você ter uma ideia, ela queria contratar um professor no contraturno pra alfabetizar ele. Porque o tempo na escola pra ela era insuficiente. Aí eu falei pra ela assim... Ela foi pedir minha opinião. E eu não falei pra ela que não. Eu falei pra ela o que eu achava. O que era negativo e o que era positivo. Eu falei, a senhora vai avaliar. E realmente ela... Porque assim, não é enfiar a goela abaixo dos pais, nós professores, tá? Tô falando pra nós professores. Não enfiar pra goela abaixo dos pais. Você precisa o quê? Orientar. Você precisa fazer ele entender. O meu aluno, por exemplo, tá? Ele normalmente, quando ele fazia qualquer coisa, aí eu tô trabalhando o quê? A autonomia dele. Eu fui trabalhando vários processos com ele, Sim, do sexto, sim. até o ensino médio, ele tá no ensino médio. Né? Eu não tô falando que o meu método é o correto, é o certo, não tô falando, mas é o que tá dando certo pra ele. Pode não dar certo pro seu filho, pro filho de quem tá ouvindo. Sim, mas porque na verdade, ele... porque a gente também não pode enrijecer a técnica. Exatamente. Porque não adianta, por exemplo, eu digo para qualquer tipo de especialidade, não adianta pegar simplesmente ter feito 4 anos de alguma especialização e ficar naqueles 4 anos ali e pronto, e tentar aplicar para criança, que não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, assim, como se diz, né? A gente até assistiu uma série, eu acho que vocês devem conhecer o Grey's Anatomy, né? Sim. Teve um momento da série que o médico, né, que já estava no hospital, ele falou assim, você aprendeu, né, então pega aqui, simplesmente jogou o livro fora e falou assim, pronto, agora você vai aprender medicina. Então, ou seja, a mão na massa, então é entender realmente quem é cada indivíduo. Sim, né? Exatamente. E dá pra gente ter muitos avanços, assim, muitos. O que eu falei pra ele, ó, antes, quando ele fazia alguma coisa na escola, fora ali do contexto ali pedagógico, disciplinar, eu levava pros pais, né? Vou conversar com a sua mãe, né? Que não é pra você fazer isso e aquilo outro. Teve um dia que eu falei assim, poxa, eu falei pra ele assim, ó, você já tá no ensino médio, eu não tenho que ficar chamando aqui sua mamãezinha e seu papaizinho, porque você não é mais criança. Então aqui, vem cá que a gente vai conversar. A partir de hoje a gente vai conversar. Se você não melhorar, eu vou chamar sua mãe. Você não faz ideia. Ele falou, você não vai falar pra minha mãe? Eu falei, não. Você não já tá grande? A gente tá tendo aqui, ó, papo aqui, nós dois aqui, ó. Conversei com ele, ele falou, muito obrigada, muito obrigada. E não fez mais. Não fez mais. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fui conversar com a mãe dele, depois. Aí falei pra ela as estratégias que eu tô usando. Por exemplo, a criança com necessidades especiais, ela tem prioridade na fila. O que eu estou fazendo hoje com o meu aluno? Eu expliquei pra ele que ele tem sim prioridade, mas eu falei pra ele que nem todo mundo às vezes vai compreender, né? Aí eu falei pra ele assim, eu sou diferente de você? Ele, não. Eu sou melhor do que você? Ele, não. Eu peguei e falei assim, ó, você viu que todo mundo vai pra fila lá? Ele falou, vi. O que você acha de você ficar na fila? Eu gostaria que você ficasse na fila, como todos os seus colegas, porque tá todo mundo com fome. Aí ele, tá bom. Hoje ele fica na fila esperando o almoço, ele não passa na frente das pessoas. Mas é porque eu quero penalizar ele? Não, ele não tem dificuldade de locomoção. Ele come inclusive muito rápido, que é uma coisa que eu também pego no pé dele, né, que a gente tá trabalhando nisso, com relação a ele tem a ansiedade dele, ele quer comer muito, né, sem limites, né? Então assim, e hoje ele fica na fila. Então isso para a criança, ela compreender também que ela não é diferente, isso também é muito importante. Por isso que eu tô te falando, quando você traz uma atividade adaptada
mas você oportuniza ele também com uma atividade, como todos os outros alunos da sala estão fazendo, também é legal para a criança. Mas assim, só uma linha de complemento, que também assim, é legal essa linha inclusiva, é muito bacana, só que também tem que tomar um pouco de cuidado. Eu não estou falando nem pela questão da idade na qual a criança compreende. Mas, por exemplo, tem um fator em cima daquele critério de relatórios e tudo tal. Já aconteceu, por exemplo, com meu filho, de eu receber alguns relatórios e anotações da escola, que na qual meu filho não estava comendo. Só citando um exemplo, tá? E eu achei estranho, porque meu filho, ele come por 2, mesmo sendo pequeno. Super bem. Isso. E eu não entendia, porque em casa ele comia super bem e na escola, na unidade escolar, ele não estava comendo. E eu indo para a escola, eu fui observar. Falei assim, o que está acontecendo? Ah, não, papai, a gente está pegando o Dom e colocando o pratinho e colocando ele junto com as outras crianças. Eu falei assim, pronto. Esse que é o problema. Porque não adianta também a gente aplicar uma certa inclusão, tipo assim, meio que na força. Ou vamos dizer assim, colocar ele dentro daquele núcleo, daquela forma e pronto. Porque a criança não vai desenvolver da noite pro dia. Então, realmente, o que vai entender? Tô sufocado, não tô bem, não tô confortável naquele ambiente. Então, qual que seria a forma ideal? Vamos tentar adaptar a forma. Então, eu comentei já com o professor. Eu falei assim, você quer dar comida pra ele? Você vai começar a dar comida aqui no pátio, você vai terminar, começou no refeitório e vai ter que terminar no pátio, como acontece em casa. Um exemplo, em casa, ele começa a comer na sala e termina no quarto. Então, assim, ele vai comer tudo, mas assim, de uma forma totalmente aleatória. Sim, é uma coisa gradual. Agora, por exemplo, entender que não, mesmo sendo uma criança típica, não pegar e colocar ele dentro de um núcleo, também é um pouco invasivo também dentro da realidade dele. Então, como você, por exemplo, como professora, você tenta, mesmo que seja abranger uma linha de inclusão dentro desses ambientes, mas de uma forma que não machuque ou de não sufoque essa criança. Não, então assim, é tudo muito, que nem eu tô te falando, muito gradual, sim, claro. Muito. Sim. Muito. E outra coisa, você como profissional, você precisa sentir. Sim, claro. Por exemplo, tem muita coisa que eu tento fazer com ele que às vezes não dá certo. Sim. Eu tô te falando realmente de coisas de sucesso. Sim. Mas às vezes acontecem situações, por exemplo, que você não consegue, não tem sucesso. E tudo bem, não deu certo, você vai tentar outra coisa. Você vai, por exemplo, com relação à leitura, né? Eu quero que realmente ele tenha essa realização para os pais dele, sabe? Eu quero que ele tenha essa realização para os pais dele, de autonomia, de tudo assim para a vida. Então, assim, eu trabalho com ele vários tipos de habilidade, inclusive emocional. Que ele está na adolescência, ele está na fase, por exemplo, está se apaixonando agora. Então, eu estou vivendo várias curiosidades, né? Vários momentos várias etapas novos com ele, né? Então, assim, o que eu digo? Você observar. Assim, o nosso trabalho, professor auxiliar, é observar. Você usar as ferramentas, é claro, pedagógicas a seu favor. E outra coisa, a gente não tem que saber tudo, né? A gente não tem, às vezes, as respostas para tudo. E quando a gente não tem as respostas, não é feio você não ter as respostas, é feio você não ir buscar. Isso que é feio. Isso. Entendeu? Então, assim, que nem, por exemplo, eu senti, assim, tô sendo bem honesta com você, e eu falei com a mãe dele. Eu senti que eu estava limitada nos moldes tradicionais da leitura, eu estava totalmente defasada, desatualizada. Não, assim, eu estava limitada. Os modelos convencionais com ele não estava dando certo, tá? Eu estava, não era limitada a palavra que eu queria. Eu estava estagnada. Ele estagnou ali, porque isso acontece com as crianças, acontece muito. E eu falei, poxa, que tal eu buscar outra forma? Né? Eu tô fazendo um curso. Você não tá vendo, tipo, uma linha de evolução daquele aluno. Então, tipo, é importante sim ter essas especializações e correr atrás. Professor é uma profissão que você não para nunca de estudar. Sim, exatamente. Você não para nunca de estudar. Então, assim, poxa, o que eu posso fazer? E graças a Deus hoje, Vini, a gente tá tendo muita oportunidade. Tem muita coisa ruim online, mas tem muita coisa boa. E se você souber usar as coisas boas a seu favor, dá pra você adquirir muito conhecimento. Né? Então, assim, eu fui lá e busquei um curso que eu vi que poderia atender aquela minha necessidade para aquele meu aluno. Sim. Entendeu? É um investimento financeiro, tá? Muitas das vezes tem muitas pessoas que não têm, só que é assim, então se planeja,
busca, ou então você, na própria escola, tem profissionais, a troca, às vezes, na sala de O professor, você conversa com um network, a colega ou conversa, outro. isso, exatamente. Sabe, eu sei muito sobre muitos alunos com um colega, com bate-papo ali totalmente despretensioso, né? Que nem a gente se encontrou naquele dia, naquela palestra, totalmente despretensioso. Eu falei, você falou do seu filho Tipo e tal. assim, como que eu vou encontrar ali no meio de um monte de advogados, na OAB, uma professora de educação especial? Entendeu? Eu tava falando de moda ali. Então você vê que é assim, né? Uma coisa puxa a outra, né? Pois é, então assim, você tem que realmente assim, trabalhar, você observar aquele aluno, mas observar de verdade. Não aquele fingir que está, sabe? Aquele fingir assim, que você tá vendo? Você tem que olhar de verdade para aquele aluno. Você tem que observar. Se não está conseguindo, busca ajuda. Esse trato humanizado é muito importante porque, como eu falei, até no nosso off aqui, a gente comentou que muitos, infelizmente, têm esse negócio de pensar que é birra, né? Não tem esse olhar bacana, fofo com o aluno, que é importante. Sim, você é o professor? Ok, mas vamos olhar um pouco mais a fundo. E não estou falando, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando especificamente dos professores. Eu estou dizendo de todas e qualquer tipo de área, tanto de empresas, comércio no geral. É importante ter um pouco de olhar inclusivo sobre qualquer pessoa. Porque, de repente, o autismo não tem cara, não tem face, não tem nada de diferente do que a gente em si. Mas mediante ao comportamento, ou até mesmo, por exemplo, outros transtornos como TDAH, enfim, tem que ter aquele olhar inclusivo e não dar, por exemplo, a questão, por exemplo, sobre a preferência. A preferência é muito importante porque isso daí está na legislação. Só que a gente também tem que ter o olhar sensibilizado. Ser humano, né? Ser humano, gente, exatamente. Gente, né? Exatamente. Vou te dar um exemplo, que nem esse meu aluno, né? Eu trabalho com ele, como eu falei, há anos. Poxa, ele teve um ente querido da família dele que faleceu no final de semana. Eu sou contratada de segunda a sexta, mas eu sou gente. Eu fui lá no sábado, porque o ente dele querido, poxa, ele ficou o tempo todo comigo abraçado de mão dada. Que dó. Entendeu? Então, assim, primeiro que assim, eu já estava trabalhando, conversando com ele a semana toda, conversando com ele, né, que a mãe dele, a gente tem essa troca, a mãe dele veio conversar comigo, falou que isso poderia acontecer, e assim, poxa, você acha que eu não vou para dar aquele apoio para ele? É necessário. Entendeu? É necessário. Por quê? Eu sou paga para trabalhar de segunda a sexta? Poxa, eu sou ser humano. Ele é gente como eu. Então, assim, e se ele fosse meu filho? Né? Então, assim, a gente tem que olhar... olha, eu vou te falar que é assim, Vini, depois que eu me tornei professora, eu me tornei muito mais gente. Sabe? A gente se torna muito mais gente porque a gente sai daquela zona de conforto. E você trabalhando com educação especial, então, aí que te faz mais gente ainda. Sabe? Porque você vê que a gente é isso, a gente tem que dar amor ao outro. Sabe? Pra gente fazer a diferença, realmente. E nem tudo dá pra gente ser perfeito, a gente não sabe tudo, né? Mas a gente é ignorante quem não vai atrás, não vai buscar. E hoje, o que está sendo dolorido para você no caso? O que é difícil para você? Você diz com relação ao meu trabalho? Isso. Porque a gente sabe que o papel do professor por si próprio é muito desafiador, né? Agora, sendo um professor inclusivo, um professor de educação especial, aí já vem uma outra carga por cima. Então, qual que são as suas maiores dificuldades? Assim, olha, eu tenho 2 pontos, assim, que eu acho. Eu acho que realmente, às vezes, é a omissão, né, de alguns órgãos. Eu acho que é a omissão, que eu digo no sentido de... tá bom, a gente vai fazer a inclusão porque é bonito, mas não tem 100% de inclusão, tá? Eu acho que isso daí realmente incomoda, tá? Mas a gente tá evoluindo, a gente tá avançando e uma hora eu tenho fé que a gente vai chegar lá. Eu acredito nisso. E a outra coisa também, eu acho, até a gente conversando essa semana na semana passada no nosso ATPC, a gente com as professoras, quando a gente se reúne de educação especial, a gente estava falando, né, justamente essas famílias que eu falei para você, que não tem uma sequência do aluno com relação da criança, o desenvolvimento dela em casa, mas eu acho que esses pais também deveriam, essas famílias, deveriam passar também
por um profissional, por um psicólogo, por exemplo, fazer uma terapia. É necessário, essa família. é necessário, inclusive, Entendeu? uma das nossas abordagens Eu aqui acho. dos nossos podcasts, tanto o Pode Amarelo como o Pode Entrar Papo do Bom, a gente tem muito esse nexo do cuidar de quem cuida. Porque, assim, a gente sabe que a criança já tem deficiência, tem o T21 e tal, mas como que tá a cabeça desses pais? Como tá a cabeça dessas pessoas que estão cuidando desse... Isso é triste. Entendeu? Porque... Então, assim, é necessário também reforçar uma linha de cuidados também para esses pais. Também um pouco também de conscientizações, para que eles possam entender melhor esse mundo. Não tão somente do filho, mas ele entender também a realidade do pai. Que às vezes o pai, por exemplo, no meu caso. No meu caso eu falo no núcleo familiar. Quando meu filho foi laudado, foi um soco no estômago, né? E depois você... qual que é o próximo passo? É o que eu nasce? É a pai? Que a gente nem sabia que aqui em Bertioga tinha nasce. No entanto, aí a gente foi correndo atrás. porque antigamente era lá na Vista Linda, né? Não, mas eu já nem conhecia, porque é diferente quando você tá dentro desses núcleos. Não fazia parte. Você da sua não. vida. Então, tipo assim, você se compadecia, você sabia que existia aquela realidade, mas estava bem distante de você. Sim. Agora, quando você está dentro do núcleo, dentro da sua casa, Sim. aí você fala, qual que é o próximo passo? A gente não sabe, fica desnorteado. É o quê? É terapia? É TO? O mais aproximado dentro do autismo é TO e fono, né? Então, é o quê? TO, fono... Enfim, aí fica tudo muito bugado. E logicamente, a gente fica com aquela sobrecarga mental, porque já tem aquele monte de coisas do dia a dia, né? TO, fono, as terapias e tal, e aí tem que cuidar de casa, tem que cuidar das coisas e tal, e a gente fala assim, e aí, como faz? Como divide tudo isso, né? Por que eu tô te falando isso? Porque muitos pais, ele também tem alguma deficiência, às vezes, intelectual, às vezes ele pode ser autista. Sim. Aquele pai, ele tem também alguma patologia, Sim. aquela mãe também tem. Sim, porque é genético, Então, né? Às vezes é um fator genético. Às vezes é. Então, assim, por isso que é extremamente importante, porque nem ele sabe. Outra coisa, e a gente lida com... Tem vários tipos de pais, né? Sim. Tem pais, por exemplo, que são instruídos e ele tem um laudo de que o filho dele tem necessidades especiais. Mas o meu filho tem um laudo, mas ele não precisa. Você tá me entendendo? Isso é muito triste. Você vê que aquela criança, ela poderia ser oportunizada, mas por quê? Porque não tem um trabalho por trás daqueles pais. Por quê? Não é obrigar eles a fazerem até... você tem que ir lá, fazer, passar pelo psicólogo, passar por... Não. Orientar pra ele o porquê. E às vezes a gente até... Sabe aquele cuidado que eu te falei lá na escola, quando você chama um pai? Você ter realmente esse dedo pra poder falar, pisando em ovos. Quando você chamar, não, mas eu tô te chamando. Você vai estar fazendo um tratamento com aquele pai e aquela mãe. Muitas das vezes, se você abordar aquele pai e aquela mãe, o senhor também vai fazer acompanhamento, porque seu filho é isso e aquilo. Não. Você trazer, eu acho interessante você fazer, porque a gente está trazer uma abordagem diferente. Para você fazer o quê? O que é importante pro ser humano, Vini? Ele precisa entender o porquê. Quantas e quantas vezes a gente, quando criança, você não pode comer manga com leite. A gente não questionava o porquê que não podia. E hoje, as pessoas dos tempos atuais, elas questionam, elas precisam pesquisam, entender. né? Hoje tá... E é claro, elas têm que entender. A gente aceitava as coisas calado. Não tô falando que o lado de lá era errado, não tô falando... Era outra fase, era outra... As pessoas estavam outra realidade, né? Em outra evolução da espécie. Eu acho que hoje, no contexto que a gente vive, as pessoas têm que ser realmente instruídas. Entendeu? Assim, orientar. Sim. O porquê. Sim. Bom, a gente está chegando já no nosso finalzinho, já no nosso derradeiro do nosso programa. Primeiramente, eu tenho que te agradecer por ter vindo no nosso programa, inclusive o maridão aqui que está nos bastidores. Obrigado, viu, por ter dado um pedacinho dela aqui pro nosso programa. A gente tem um hábito de fazer um bate-bola. Sim. Tá? Quem é a Ana Cortez? Ai, difícil, hein? Normalmente a gente não olha pra gente assim, né? Eu sou gente. Sou gente mesmo, assim. Eu sempre... Assim, é difícil a gente falar da gente porque... Mas eu acho que eu sou gente mesmo. O que definiria eu sobre quem eu sou gente, assim. Acima de tudo,
né? Porque às vezes as pessoas colocam rótulos na gente, né? De tudo. Por exemplo, eu, por eu andar às vezes arrumada, né? Por causa da área, né? Que eu escolhi, e às vezes a pessoa acha que você é tudo, menos gente. Eu sou gente. Tá, e dentro desse seu ser gente, dos aspectos que você, por exemplo, do teu passado, do que você era, o que você diria da Ana de antigamente e da Ana de hoje? Nossa, tá bem pergunta difícil, hein? O que eu diria de antes e de hoje? Eu sou realizada. Que nem eu sempre falo, se tem uma coisa que eu tenho certeza na vida, é que eu vou ser professora para a vida toda. Eu acho que não tem troca melhor com o ser humano em aprendizado, também que eu aprendo todos os dias, né, com os meus alunos, em sala de aula, do que você ter a oportunidade de ensinar e aprender. Olha que troca bacana. Eu acho que isso, com certeza. Tá. E tudo isso se resume em que palavra? Amor. Amor ao próximo, amor a tudo. E é isso, gente. Com essa energia, com essas palavras positivas, que dá pra perceber que você tem uma energia super, super bacana. Estamos finalizando mais um Pod Amarelo. Quero agradecer grandemente o pessoal que esteve presente no nosso podcast. Pessoal, se inscreva, compartilhe, curte. De alguma forma, o que a Ana hoje participou, como outros convidados estiveram aqui no nosso programa, foram mensagens muito bacanas e com certeza vai tocar e vai ajudar alguma família, que esse é o nosso intuito, é sempre ajudar através da informação, através desse acolhimento e, claro, sempre acaba tendo um profissional que acaba se tornando amigo ou parceiro nosso. Então, gente, Deus abençoe grandemente. Bless. Já eu tô em casa. Já o papai vai brincar com você. Beijo, gente. Gratidão por tudo. Ana, suas considerações? Olha, eu gostaria de falar que, assim, direito não se pede, se exige. Então, assim, busquem, quando você não souber como exigir os seus direitos, vai atrás da escola, vai atrás do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB. Vem falar com o Vini, que o Vini, de repente, pode te ajudar. Então, assim, faça exercer o direito do seu filho, não negue o direito dele, tá? Que isso pode, a longo prazo, fazer muito sentido e fazer toda a diferença na vida do seu filho. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, eu espero que de alguma forma eu tenha tocado o coração de vocês e que eu tenha passado alguma mensagem positiva, porque eu acredito muito nessas crianças, que elas com certeza têm tudo para poder trilhar caminhos aí que a gente nem imagina. É isso aí, gente. Obrigada. Deus abençoe e até o próximo episódio. Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.